Irmãos e irmãs, celebramos hoje então, dia 2 de outubro, a memória litúrgica dos santos anjos da guarda. O anjo da guarda, que tem para nós às vezes culturalmente, um tom de algo infantil, por causa do anjinho da guarda, a oração do anjo da guarda, e os travesseirinhos e os enxovais com o anjinho da guarda, para as crianças. O anjo da guarda, ele é um dogma de fé. A Igreja Católica tem seus dogmas, Então, por exemplo, quem não acredita na existência do anjo da guarda já deu um passo para fora da igreja, deixou de ser católico. O anjo da guarda é um dogma, é uma verdade da nossa fé. Dogma é a verdade que nos vincula, é uma verdade que nos condiciona no relacionamento com a igreja. Nós temos vários dogmas a respeito da pessoa de Jesus, do Espírito Santo, de Deus Pai, dos sacramentos, da própria igreja, da Escritura, E temos dogmas também a respeito da existência dos anjos. Então hoje nós celebramos a memória dos anjos da guarda, tão pertinho, do domingo que passou, 29 de setembro, que é a festa de 3 anjos que nós sabemos o nome, os arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Pois muito bem, quando nós celebramos então os anjos da guarda, vamos olhar para a liturgia de hoje, também para o Evangelho, junto e à luz da realidade da existência dos anjos, Então nós ouvimos aqui o Evangelho de hoje, e hoje nós estamos quebrando a sequência da liturgia diária, estamos lendo o Evangelho de São Lucas. Esse Evangelho aqui ele é próprio sempre para o dia do anjo da guarda. Então aqui na própria boca de Jesus, nós vemos Jesus dizendo que existe um anjo para cada um de nós, e que existe um anjo também para as crianças, para os pequeninos. E por óbvio, quando a gente deixa de ser criança, o nosso anjo não se aposenta, ele vai conosco até o fim da nossa vida, Mas veja, o que nós lemos aqui, nós estamos no capítulo 18 de São Mateus. Então quando a gente lê a Bíblia, existe um sentido muito imediato que a gente entende ali, uma aplicação moral, existencial, ética, para nós, uma aplicação de fé. Mas sempre que a gente lê a Bíblia, se a gente conseguisse encontrar o contexto do que a gente está lendo, não só o contexto social, cultural, religioso, mas o contexto da exegese do texto. Por que esse texto está nesta altura do campeonato? O que veio antes, o que veio depois? A gente entende um pouco melhor. Então nós estamos no capítulo 18 de São Mateus. O capítulo 18 de São Mateus é o discurso da comunidade, da primeira igreja, da primeira comunidade ao redor de Jesus, E aí então, o capítulo 18 vai falar de como é formada a comunidade dos discípulos de Jesus. Então ela é feita pelos pequenos, que a gente está vendo hoje, Depois aí no capítulo 18 vai ter toda a questão do perdão ao próximo. Vai ter a questão de como tratar o pecador que peca contra mim, o perdão ao próximo. Então no capítulo 18 de São Mateus nós temos os pequenos, depois, e a gente não vai ver isso amanhã porque a gente volta para São Lucas, mas está tudo aí no capítulo 18 de São Mateus. Os pequenos, depois os perdidos, depois os perdoados, e depois os perdoados que aprendem a perdoar. Tudo isso é o capítulo 18 de São Mateus. É um sermão comunitário eclesial. E aí nós temos uma sutileza no meio disso tudo, quando Jesus então começa aqui falando dos pequenos. A sutileza de dizer que os pequenos, os últimos, têm também uma dignidade infinita. Apesar de pequeninos no olhar humano, como eram as crianças, que os apóstolos, os discípulos nem queriam que Jesus gastasse tempo com elas, aos olhos de Deus tem um valor infinito cada criatura humana, cada irmão da comunidade, inclusive as crianças e os mais pobres. No tempo de Jesus, mulher e criança não tinha muito valor, tanto é que a própria Bíblia diz, E ele multiplicou o pão para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Quantas mulheres e crianças será que tinham no dia que tinha 5.000 homens? Não interessa. Mulher e criança. Não fala, não vota, não paga conta, não precisa dar opinião, Então, na comunidade dos cristãos, na comunidade dos discípulos de Jesus, que é a igreja, todos têm um valor infinito. Porque nós, ao adentrarmos a igreja e a fé cristã, a partir do Evangelho, precisamos entender como Deus entende e valorizar como Deus valoriza. E para Deus, todo ser humano tem um valor infinito. Inclusive aqueles que não produzem riqueza, inclusive aqueles que não produzem patrimônio,
e inclusive aqueles que precisam ser cuidados em absolutamente tudo. Cada vida humana, cada ser humano tem um valor infinito. Pois muito bem, tudo isso como um remédio. Então o nosso anjo da guarda, que nós aprendemos a conhecê-lo na oração do anjinho da guarda, que não é uma poesia nem uma singeleza. Aquela oração é derivada da primeira leitura da missa de hoje, do livro do Êxodo. Aquela oração é poderosa e forte, né? Ela é totalmente verdadeira. Santo anjo do Senhor, quem é ele? O meu zeloso guardador. Aí nós dizemos a ele: se a ti, anjo, se a você, anjo, me confiou a piedade divina, o governo divino, a providência divina, se a providência divina me confiou a você, então me rege, me governe e me ilumine para sempre, amém, né? Então essa oração ela não é uma poesia para a criança dormir, apesar que bem rezadinho, desencapeta ali um pouquinho, acalma e dorme, mas ela é para todo ser humano. Os santos de Deus, uns mais, outros menos, né, nos ensinam essa piedade e devoção ao anjo da guarda, né? Sobretudo a gente celebrou agora no final do mês também São Padre Pio. São Padre Pio conversava com o anjo, né, e mandava o anjo dele trabalhar. E Padre Pio dizia assim: o problema de vocês que ficam correndo atrás de mim, pedindo bênção, conselho, de muitos de vocês, é que vocês não usam o anjo da guarda, vocês deixam enferrujar. E é verdade, meus irmãos, nós vivemos num tempo de tanta racionalidade, né, de tantas palavras, que às vezes a gente se esquece de coisas muito puras, piedosas e poderosas, porque a piedade é pura e poderosa, né? Todos nós temos um anjo da guarda, e às vezes o nosso anjo está com as asas enferrujadas, né? E se ele precisar hoje nos socorrer assim, com muita prontidão, numa dessa vai dar cãibra, coitado, porque há quanto tempo que ele não faz nada, está lá, só engorda, né? E o nosso anjo faz parte realmente da nossa vida. Bom, como remédio, como guia, no caminho da santidade. Aí nesse caminho da santidade, vamos olhar por primeiro, então, a primeira leitura, lá do livro do Êxodo, quando o povo está em êxodo, em saída do Egito para a terra prometida. Diz lá então, nós estamos em Êxodo 23, versículo 20. Deus disse assim através de Moisés: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho, que te conduza ao lugar que te preparei. Um anjo que vai à frente para que cheguemos ao lugar que Deus preparou. Tem dois lugares que nós precisamos chegar. Um deles é o céu, a vida eterna. Esse lugar está preparado para nós, vai ser um desperdício se a gente não chegar no céu. Vai ficar vago o nosso lugar. Mas tem um lugar também. Para chegar no céu, a gente precisa chegar num lugar que é o nosso interior, que é onde Deus mora em nós. Santa Teresa de Jesus, que não é Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Jesus, que é a mesma Santa Teresa d'Ávila, dizia: é ilusão pensar que vamos entrar no céu se em vida não fizemos o esforço de entrar em nós mesmos, que é onde Deus habita e é onde a gente se conhece à luz de Deus. Então existe um lugar preparado, que é o céu, depois que a gente morre. Deus queira que a gente entre nele. Mas vivos que somos e estamos, temos um valor infinito, e por isso temos um anjo para nos cuidar, porque Deus preparou um lugar dentro de nós, a alma. Lá na nossa alma está o Espírito, que a gente recebe no batismo. Quando a gente é batizado, a gente recebe como que um organismo dentro de nós, onde Deus vai morar. E esse lugar ele é fechado, ele é morto pelo pecado mortal. Mas quando estamos em estado de graça, esse lugar é sempre vivo e ativado dentro de nós. É aquilo que a palavra de Deus, sobretudo no livro do Cântico dos Cânticos, vai chamar de jardim secreto, jardim selado. Então, nós temos um jardim dentro de nós, a nossa alma, o nosso espírito. Vamos simplificar um pouco as coisas. Javalis, para a gente entender. Então, Deus preparou um lugar dentro de nós, lá na nossa alma, onde Deus habita. E nós temos que ir para esse lugar. Agora, ir a esse lugar, lá dentro de nós, o lugar da adoração, da intimidade, da comunhão com Deus, não é caminho fácil de se chegar. Como é que se chega? Aí Deus começa a dizer, falando do anjo, que nos ajuda nisso: respeita-o, ouve a sua voz, e não lhe seja rebelde, porque ele não suportará vossas transgressões, nele está o meu nome. Respeita-o, escuta-o, ouve o que ele diz. Veja, meus irmãos, sabe quando de vez em quando a gente encafifa? E depois a gente fala assim: sabia. Eu sabia. Eu queria estar errado, mas sempre estive certo.
É o anjo da guarda em nós, né? Sabe aquela moção interior que às vezes a gente não respeita? É o anjo da guarda. Eu posso contar um testemunho meu, sim ou não? Então acorda quem está do seu lado e fala assim: o padre vai contar um testemunho e você está dormindo? Olha, eu acho que eu dei uma desrespeitada no meu anjo da guarda. Exemplo rapidinho aqui, testemunho rapidinho. Nós temos agora as irmãs, né, no meio de nós, que tem o convento, inclusive São Gabriel, dedicado a um anjo, olha que coisa linda. Mas agora, como a gente tem as irmãs, a gente precisa de um carro para as irmãs, certo? E eu preciso resolver esse assunto. Vai ficar sabendo agora em primeira mão. Resolvendo esse assunto. Precisamos de mais um carro. Como é que faz? Não temos dinheiro. Porque tudo vai nesse santuário. Graças a Deus a gente tem para pôr no santuário, mas não tem para pôr no carro. O que faz agora, né? E tal. E aí tem um carro que eu gosto muito. Me apetece. Eu pensei, as irmãs ficam com esse, eu pego um. Mas com que dinheiro? Aí tem um carro que eu gosto muito. Inclusive já saiu de linha, não vou entrar em detalhes. E aí, mas eu sei que ele teria assim, uma quilometragem muito alta. Onde é que eu vou arrumar esse carro? Tararara. Bom, fui levar o Moisés no aeroporto, em Cascavel, segunda-feira. E na volta, bem no meio da volta, eu falei assim: vou entrar em Toledo. Vou na loja, na concessionária tal, para ver um outro, que eu sei que é mais caro, porque está zero. Mas né, eu estou pegando aí orçamento de tudo que é lado agora, né? Para ver como é que faz. Aí na ida, eu falei: quer saber? Estou atrasado, estou corrido, comi um assunto. Não vou não, vou mandar um zap. Algum vendedor vê lá, me dá um retorno. Também não é um assunto que eu vou resolver essa semana. Estou com tempo, eu tenho tempo, não tenho dinheiro. Então, vai, vamos ver. Chegou no trevo, aquela coisa, entra. Entrei, fui até lá, a pessoa começou a passar um orçamento. Falei: Jesus, como é que paga aí? Não vou pagar, né? Falei: mas só para valorizar o serviço da pessoa. Fui pegando, aí virei para essa pessoa e falei assim: você sabe que eu pessoalmente gosto muito, assim, é meio que até que um sonho, carro tal, não sei o quê. Eu falei: mas já deve ter uns 5, 6 anos, a quilometragem vai estar lá em cima, tal. Eu olhei assim, se você tivesse me ligado até sexta-feira, quinta-feira ali, na parte da tarde, eu tinha esse carro. Falei: mentira, esse carro não. Eu tinha com 27 mil quilômetros rodados. Falei: para de mentir, não existe esse carro com 27 mil quilômetros rodados. Dono único? Dono único, um senhorzinho aqui, comprou aqui, revisava aqui, veio aqui para trocar no outro, deixou aqui. Falei: mentira. Falei assim: não, verdade, aquele outro ali que vendeu. Fui no outro vendedor, estava atendendo uma pessoa. Falei: escuta, eu estava ali vendo um negócio. É verdade mesmo que você vendeu o carro tal com 27 mil quilômetros rodados? Ele falou assim: vendi, quer dizer, estou vendendo para essa senhora aqui, nós estamos fechando um negócio aqui. Eu falei: é verdade mesmo, né, senhora? Isso aí que ele está falando, que vendedor não pode confiar muito. Brinquei, né? É verdade, porque meu marido sempre trabalhou aqui, contou a história dela, e o carro eu estou levando, estou fechando aqui. Falei: Deus abençoe. Mas por que eu estou testemunhando? Porque semana passada eu fiquei na minha cabeça assim: vou ligar na cidade tal, na loja tal, numa dessa tem, porque é da concessionária, o vendedor vendeu vários, às vezes ele conhece alguém que tem, de metade do preço de qualquer coisa nova, né? Desse tipo de situação. Então tomamos prejuízo, porque o pároco de vocês não respeitou uma voz que dizia: custa você tirar 5 minutos, ligar lá e contar a tua história e dizer que você é necessitado, pobre, e quem sabe, será que ele não teria? É muito improvável, mas existe. Olha só, gente, eu voltei para casa me sentindo um nada, um sentimento de derrota. E isso para um palmeirense é um negócio muito inédito. A dor da derrota, você conhece? A dor da derrota. Eu falei: gente, a semana inteira uma ideia assim, cidade tal, loja tal, liga lá, pergunta. Uma dessa pessoa conhece, quem tem? Complicado, né, gente? Respeita a sua voz. O nosso anjo nos... Aí eu entendi. Falei: olha, acho que era o meu anjo da guarda, sabe de todas as coisas. Mas às vezes a gente, por mais que já tenha experimentado da fé e da providência, pensa: imagina que tem. Imagina que vai dar certo. Imagina que ela vai me atender. Imagina que ele vai estar lá ainda uma hora dessa. Sabe esses impulsos? É o Espírito Santo através do nosso anjo da guarda. Fecha parênteses. Não lhe seja rebelde, ouve a sua voz, né? Aí diz: se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser. Olha o que Deus promete para nós.
uma promessa para quem é obediente a Deus. Serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. É por isso, meus irmãos, que a gente nunca deve lutar contra alguém que é de Deus. Tem muitas pessoas que são de Deus, mas não necessariamente a gente gosta. Você fala, é de Deus, mas é corintiano. É de Deus, mas vai votar no fulano. É de Deus, mas come fazendo barulho com a boca. Sabe? É de Deus, mas fica estalando dedos. Mas lá dentro o seu anjo diz, mas é de Deus. Tem as virtudes que agradam o coração de Jesus. Não vai arrumar inferno com quem é de Deus. Porque olha o que está dizendo a palavra. Se você me obedece, ouve a minha voz. Tá, torce para o Corinthians, estala dedo sem parar, fica arrancando cutícula, não me lia. Vai comer, faz barulho. Mas é de Deus. Olha o que está dizendo a palavra. Se você é comigo, diz o Senhor, serei inimigo dos teus inimigos. Olha que vantagem maravilhosa, gente. Serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Mas sobretudo, meus amados, esse inimigo que mora dentro de nós. Aí, a palavra vai dizer assim, o meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra. Vocês vão ter que atravessar a terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus, e eu os exterminarei. Isso aqui é a imagem histórica da terra prometida que o povo ia entrar. Mas isso aqui também é a imagem desse nosso mundo interior lá dentro de nós. Nessa terra prometida que é a nossa alma. O que está lá dentro de nós? Estão lá dentro de nós amorreus, hititas, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus. São os nossos inimigos, são os nossos vícios, nossas inclinações, nossas deformações de caráter, de história, está lá dentro de nós. Mas o Senhor diz, eu os exterminarei. E como é que se extermina essas coisas ruins dentro de nós? Disse ali a palavra, escuta a minha voz, faz o que eu mando e segue as inspirações do teu anjo da guarda. Mas padre, como é que eu sei que a ideia da minha cabeça, a ideia de Deus? Como é que eu sei que é Deus, o Espírito, e não é minha maluquice? Bom, aí entra os critérios da palavra. Se não contraria os 10 mandamentos, se não é o exercício daquele meu vício dominante, por isso a gente tem que se conhecer, saber quem somos. Nem tudo é o meu zelo, às vezes é só a minha ira. Como nem tudo é a minha bondade, às vezes é a minha preguiça. Como às vezes é a minha ansiedade, a gente vai se conhecendo e a gente vai sabendo, isso aqui não é Deus falando comigo, coisa nenhuma, isso aqui é eu sendo eu mesmo. Mas à medida que a gente se conhece o Evangelho, nós vamos sendo guiados pelo Senhor. E na obediência e nessas moções do Espírito Santo, os nossos inimigos interiores vão sendo vencidos. E também tudo aquilo que na vida, fora de nós, a gente precisa atravessar, vencer, discernir e ir para frente com a vida. Aí veio o refrão do Salmo, que a gente cantou, o refrão tão bonito. O Salmo 90, que é um salmo dedicado aos anjos. O povo judeu sempre teve muita fé nos anjos, na existência dos anjos. Sobretudo o refrão desse salmo, olha, o Salmo 90 no versículo 11. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Né? Muito bem. Aí nós vamos ao Evangelho, porque tem um outro jebuseuzinho, amorreuzinho aqui, e titazinho aqui, um outro eveuzinho que vai dentro de nós, né? Que é essa nossa vaidade e essa nossa competição com o outro. Quando o irmão se transforma em inimigo, quando a graça que Deus concede ao outro se transforma em tristeza para mim, quando a gente não consegue celebrar o outro, né? Os discípulos então perguntam a Jesus, Senhor, quem de nós é o maior no reino dos céus? Olha com o que eles estavam preocupados, né? Quem de nós é o maior? Quem de nós aqui vai poder mandar sem trabalhar, né? Quem de nós aqui é o teu querido? Enfim, é uma preocupação muito mundana, muito humana. E isso aqui, meus irmãos, é muito sutil em nós e olha, vai com a gente para o resto da vida. São poucas as pessoas que de fato superam isso aqui. Essa santa humildade, essa santa liberdade. Depois que a gente venceu, então, hititas, ferezeus, cananeus, amorreus, heveus e jebuseus. Depois que a gente venceu, jogo do tigrinho, pornografia, cachaçada, não é? Fofoca. Depois que a gente venceu depravações, depois que a gente venceu contaminações espirituais, crendices assim, meio que nojentas, depois que a gente deu aquela repaginada, a gente ficou até bonitinho, né? Espiritualmente falando, a gente deu uma ajeitada. Vamos lá, meus queridos.
Qual é o pecado que nós que somos religiosos, nós que somos pessoas de igreja, nós que ao ouvirmos o Padre Mário falar certas coisas nas homilias, falamos assim, ai que padre desbocado, exagerado, isso nem existe não, será que tem mesmo essas coisas? Nós que ao ouvirmos essas coisas fazemos assim, ai graças a Deus, isso aí na minha vida nunca fiz, ou é passado. Qual é o nosso pecado agora? O que vai com a gente? E às vezes a gente nem identifica que é o pecado se movendo em nós. É esse pecado do ego, do orgulho. O pecado da competição. E aí eu não gasto mais energia contra essas coisas, porque ficaram para trás, mas agora eu gasto energia contra o outro. E eu gasto energia nessas perguntas que nos azedam, que nos deixam inseguros. Então, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Olha com o que eles andavam preocupados, hein? E aí Jesus respirou fundo, falou, se eu falar eu vou machucar, que isso me irrita profundamente. Jesus fez um ato simbólico, né? Pegou uma criança. A palavra grega ali usa um termo para criança que indica de 7 anos para baixo. Então, os pequenininhos. Colocou no meio deles e disse, em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus. Então nós temos 2 coisas na vida para fazer. Primeiro, nos converter, que é toda essa vida moral errada que muita gente vive, a gente precisa de conversão. Sabe, uma conversão moral mesmo. O que não pode? O que Deus não deixa? O que fere o temor de Deus? O que um católico deve a Deus e à igreja? Não come carne de sexta, missa todo domingo, faça sol, faça praia. Essa conversão, ajeitar a vida, voltar para a fila da comunhão. Isso é o básico da coisa. Ajeitar a vida, meus irmãos. Entrar na fila da comunhão. Isso aí Mas não é só isso. E não vos tornardes, porque uma vez que eu me converti, que eu mudei o rumo, eu ainda estou na estaca zero. Não é isso? Eu ainda estou na estaca zero. Eu queria ir para Umuarama, errei o rumo da vida, estava indo para Toledo, 85 quilômetros daqui. No quilômetro 80, fiz um acampamento, escutei uma pregação, eu me converti. Meu Deus, estou indo para o lado errado. Aí eu pego o carro, jogo para o acostamento e faço uma conversão. Já estou em Umuarama? Nada, estou lá na estaca zero. E muito mais perto de Toledo do que de Umuarama. Agora Jesus diz, converteu, desencapetou, renunciou, confessou. Que bom, mas não se alegre tanto. Está no zero ainda. Agora vamos lá. Não vos tornardes como crianças. E quem nos guia nesse caminho é o nosso anjo da guarda. É uma estrada agora. Eu preciso me tornar como... Porque eu estou convertido, mas eu sou um adulto maldoso. Eu estou convertido, mas eu sou um adulto cheio de malveso do mundo. Eu estou convertido, mas boca que muito fuma cachimbo, o beijo se entorta, filho. Eu estou convertido, mas a malícia, a maldade, o trejeito está aqui, ó, meio metro de mim. Eu estou convertido, mas eu sinto a unha do demônio passando pertinho da minha camisa, querendo me puxar para trás. Então agora vem um tornar-se. E esse tornar-se é a santificação. Então a nossa vida tem conversão, zerar a vida, voltar para a fila da comunhão. Mas depois da conversão, o fruto da conversão se chama santificação. É adquirir as virtudes, as bem-aventuranças, os frutos do Espírito. E aí, filho, é chão, hein? É chão e é para sempre. E não vos tornardes como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Entrar no reino dos céus é entrar no céu depois que morre. Mas para entrar no céu depois que morre, tem que entrar no reino dos céus já aqui. E quem vive competindo com o outro não entrou no reino dos céus. Entrar no reino dos céus, meus irmãos, é a gente entrar numa perspectiva de Jesus. Como é que Jesus olha? Como é que Jesus pensa? Como é que Jesus sente? O que Jesus daria valor aqui nisso? Percebe? Isso é entrar no reino. Louvado seja Deus, porque são muitas as pessoas que ainda não entraram no céu, que estão bem vivinhas da Silva Sauro, mas já estão no reino dos céus. Entrar no reino dos céus significa redimensionar as coisas a partir de Jesus. E os discípulos não estavam conseguindo isso. Estavam querendo entrar no céu, mas aqui dentro não estavam dentro do reino. Porque quem pensa assim não está no reino. Então a nossa conversão é entrar no reino dos céus. Jesus está dizendo, como é que se entra? Primeiro, conversão. Segundo, a santificação, senão não entra no reino. Nem depois que morre e nem nessa vida. Gente, o reino de Deus vai sendo feito aqui, né?
E o reino de Deus está acontecendo aqui nessa terra. Ele não é pleno aqui, só no dia final. Mas o reino de Deus já está no meio de nós, ele acontece. E quanta gente não entra no reino, né? Olha para o reino e fala que, ai, coisa de velho. Ai, que cafona. Ai, que brega. Ai, que canseira. Eu sou bom, eu não preciso ir lá. Entrar no reino, entrar em Cristo já nessa vida. E aí Jesus diz, e quem recebe em meu nome uma criança, um pequenino, então os menores da comunidade. As crianças, as mulheres e os pobres, né? Naquele tempo. E para nós hoje, então, ficou as crianças e os pobres, que as mulheres ganharam tanta dignidade, graças a Deus, no meio de nós. E quem recebe esse pequenino em meu nome, né? É a mim que recebe. Então, meus irmãos, um dos sinais de que o Espírito Santo de Deus, de verdade está agindo na gente, é quando a gente começa a olhar para a gente e perceber que a gente tem mais facilidade agora do que antes de receber. De ser dócil, de ser amável. De ouvir uma correção sem rasgar as roupas e se ferir para sempre. E ficar 4 dias em silêncio. Quando a gente é capaz de receber no sentido da gente aumentar em nós uma docilidade, um interesse, de ouvir, de aprender. Isso é sinal do Espírito em nós. Quando a pessoa ela é muito inacessível, pouco interessada no que vem através do outro, quando a pessoa se basta, tudo ela sabe, tudo ela já leu, tudo ela já ouviu. E nada ela precisa. Nem do pregador de fora, nem do pregador de dentro, nem na medida, assim, para ele um pouquinho, porque ele é um ser pleno. Tem quase nada do Espírito Santo aí, né? Então Jesus diz, quem recebe o outro, é a mim que recebe. E isso aqui é uma profunda cura em nós, porque é gostoso receber Deus na vertical, né? Eu rezo em casa, eu confesso direto com Deus. Eu não mato, eu não roubo, eu faço as minhas orações. Eu não sou muito de igreja, padre. O senhor não me vê muito. Mas, assim, eu faço as minhas orações. Entendeu? É eu e Deus aqui, seu padre. Eu tenho linha direta aqui. Sabe? No WhatsApp de Deus, o meu nome é sempre o primeiro, porque ele me favoritou lá, fixou a conversa. Então, assim, ele não me perde. Eu e Deus, eu mando o zap, é na hora. Não sou igual a vocês, que precisa de água benta, escapulário, padre, bispo, missa, confissão, catequese. Não, isso comigo não precisa. É isso que a pessoa está dizendo. Às vezes com cara de coitado. Engano sei que é bobo. Hoje traz essas caras de coitado. Porque tem profunda presunção ou ignorância aí. Então, meus irmãos, Deus nos é acessível quando eu fecho a porta do quarto e ajoelho? Claro que sim. Mas só aí, Deus nós o temos quando o recebemos. E para isso você precisa ser humilde, né? Receber Deus através do outro, da palavra de alguém, dos sacramentos da igreja. Olhar às vezes, quantas pessoas são muito tentadas nessa área, né? Você vem na igreja, tua cabeça não para, teu olho não para. A gente escuta muito isso em confissão. Padre, eu acho que eu peco demais quando eu venho na igreja. O demônio é um trem terrível. Tem gente que fala assim, padre, eu tenho vindo pouco porque eu sinto que eu peco mais vindo do que não vindo. Olha que diabólico isso. Como é que é possível pecar mais vindo do que não vindo? Olha como o diabo conta historinha. Você fala, por quê? Aí não sei, padre, eu venho na igreja. Assim, a minha cabeça não para, porque a cidade é pequena, a gente conhece todo mundo. Não sei, a cidade é pequena e eu não conheço todo mundo. Você conhece todo mundo é porque a cidade é pequena, mas tu também gosta, hein? Você é curioso, hein, filho? Curiosidade matou o gato, hein? E a curiosidade está matando sua fé. Mas tá, é que a cidade é pequena, aí assim, padre, a gente olha de um lado, a gente sabe tudo dos outros, padre. Deve, trai, mentiroso, linguarudo, preguiçoso, sem vergonha, não sei o que. Cara de santa, mas o Facebook... Ai... É preciso ser muito humilde para olhar para uma comunidade de pecadores e constatar, e não só constatar, muitas vezes sentir, Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, e aqui é melhor que lá, rodeado desse monte de pecador. É uma graça isso na vida, você sabe que tem muitas pessoas que são tentadas. Eu já dei essa penitência algumas vezes. Tem que vir à missa, então, vai lá, confessor. Mas qual é a minha penitência, padre? Sua penitência não foi para o primo, não, nem para o senhor, né? Para o povo ficar em paz aí, tá? Eles vão achar que não é o Senese, não. Vai tempo que eu não faço essa penitência.
Sua penitência é: você vai participar da missa todo domingo, todo sábado, essa escola lá, o horário que você participa, sentar na primeira fileira. Porque aí você não vê nada. Seu problema é que você fica vendo tudo também, senta no meio. Estou desconfiado agora, esse povo que gosta de sentar no fundo, com tanto lugar na frente. O que faz lá atrás, Jéssica? Ah, sei. Tá bom. Hein, Paulo Show? Tanto lugar na frente, hein, Renato Lavacar? Tanto lugar na frente, cuidado, hein? Eu preciso tomar água. Fala para quem está do lado, o demônio gosta de sentar nos fundos aí, viu? Olha, na escola não é assim? Você já viu alguém que senta no fundão, que vale alguma coisa? Você é doido. Já dei várias vezes essa penitência. Pessoas que às vezes são muito tentadas nessa área. Vai vir dando uma perturbação mesmo. Porque de fato, né, meus irmãos, tem coisa que não tem como não saber. Então melhor não ver. Senta na frente, olha para o padre. Quem paga, quem não paga, não sei se veio. Quem trai, quem não trai, não sei se veio. Quem falou de mim essa semana, não sei se está aqui, porque está eu e o padre, então tá bom. Então, meus queridos, acolher Deus que vem. E é preciso a humildade das crianças, né? Deus que vem através do outro. E aí Jesus disse: não desprezem a eles, esses pequeninos. Em verdade eu vos digo que eles têm um anjo no céu olhando sem cessar a face do Pai que está nos céus. Portanto, hoje, meus irmãos, louvemos a Deus por esse presente, por esse dom, e vamos usar melhor do nosso anjo, ouvir melhor as suas inspirações, que às vezes eu tenho o sentimento que por ser pouco devoto dos anjos, até dinheiro a gente perde, né? Então, ouçamos o anjo, recorramos a ele, não vamos deixar, como dizia Padre Pio, a asa enferrujar, né? Para que os nossos anjos, o nosso anjo da guarda, que vai à nossa frente, seja obedecido e a gente chegue ao lugar que Deus preparou, o céu, mas também dentro do nosso próprio coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.